Olá, boa noite, estudantes da doutrina, bem-vindos. Como é bom estarmos novamente reunidos aqui para realizarmos este estudo dos mensageiros. Vamos estudar e ler o capítulo número 14, com o título Preparativos. E antes de mais, quero agradecer a todos por tirarem um tempinho do vosso dia para nos reunirmos aqui sob as bênçãos de Jesus, para levarmos adiante este estudo que nos renova sempre. E, como sempre, vamos iniciar com a nossa oração. Hoje vamos ouvir então o Filipe e depois seguiremos então para a leitura. Vou pedir então a todos que possam ir fechando os olhos, respirando fundo e elevar o pensamento ao alto. Querido amado Jesus, aproveitamos este tempo para nos consagrarmos neste dia na renovação do nosso pensamento, mas também na sublimação dos nossos sentimentos, que tanto ainda necessitam de ser amaciados para que não firam mais os corações já por si machucados que se encontram ao nosso lado. É na prece e é no estudo e é na prática do bem que nos é concedido o refazimento das nossas energias, o restabelecer da nossa confiança, o contacto às primeiras notas de amor, para que as nossas decisões, que outrora eram inseguras e vazias, possam ser mais firmes e possam ser de acordo com aquilo que seja a tua vontade. E por isso te rogamos para que nossos corações possam começar a interpretar um pouco melhor aquilo que esperas de nós, que é igual à bênção que nos dás de poder trabalhar contigo. Que a tua paz e que o teu amor seja connosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Vamos então avançar com a leitura do capítulo desta noite e capítulo, portanto, número 14. Conseguem todos ver? Sigamos então com o capítulo número 14 do livro Os Mensageiros, com o título Preparativos. À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os três a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência a serviço. Fiquei radiante. Muita vez regressar ao ninho doméstico, tornar à cidade em que desenvolver a tarefa última e, todavia, não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. De quando em vez era defrontado por situações difíceis nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto.
Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo, deixando de perceber que, ao ouvir a meus pensamentos profundos, Anicete dirigiu uma palavra de maneira especial, asseverando: Você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados, porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável, quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu: Procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime. E, sobretudo, enviem à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda a prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhes abrilhantam o caminho. Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Fiámos, pela primeira vez, cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles e em seguida submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica propriamente considerado. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair, quando nos provesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei um instante aprazado. Não nos ausentámos de nosso lar como os viajores terrestres, geralmente carregados de matadotagens e volumes diversos. Aqui, disse Aniceto jocosamente, toda a nossa bagagem é do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado
Estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colónia diariamente por algumas horas, deixando-nos, Vicente e eu, nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Despedimos-nos dos camaradas de luta repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente admirado. Pois não sabia? As regiões inferiores entre o nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contacto direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o val, que oferece transporte rápido, e há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colónia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido, mas fazia-se peregrino como nós, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares quanto era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar que iam ficando à distância. E assim termina a leitura deste capítulo. Bem, interessantíssimo, não é? Tanta coisa nova para aprender e descobrir. Vamos então partilhar aqui os slides. Ok. Filipe, passo-te a palavra. Muito obrigado. Bem, como tivemos a oportunidade de ouvir na leitura da Madalena, um capítulo riquíssimo, mais uma vez, como tem sido a praxe em todas as semanas, que lhe podíamos dar muitos seguimentos, mas esta semana nós vamos tocar em poucos, em poucos temas, dois, na verdade, e um deles é a prece. E de facto, nos momentos, em todos os momentos da nossa vida, mas neste momento em que é um momento de transição, a intuição levou-nos a conservar essencialmente este tema no estudo de hoje, para que possamos refletir, para que possamos calmamente absorver aquilo que a espiritualidade nos quer trazer com este momento, porque muitas vezes é o primeiro momento em que nós esquecemos, principalmente quando passamos determinadas dificuldades, e deveria ser o contrário.
antes de entrarmos em qualquer situação complicada da nossa vida, antes de tomarmos determinada resolução, nós deveríamos guardar um tempo para nos aconselharmos com Deus. Como nós vamos ver, Ele é, quando dita verdadeiramente, Ele é um canal direto para o Pai, e por isso é que hoje fomos intuídos para que possamos firmar em nós os recursos da prece e utilizarmos cada vez mais deste recurso para a edificação do nosso pensamento e também para as nossas decisões do dia a dia. E se puder avançar, Madalena, obrigado. Mas antes da prece, temos que explorar a visão. A primeira pergunta que nós fazemos é se todos vemos bem. E se calhar a primeira resposta que uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, porque todos nós vamos pensar na visão material. E a visão que nos é trazida é uma visão espiritual. E há aqui, numa primeira frase do livro, muito importante, que nos diz que você, André, ainda não pode auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. Então quer dizer que há aqui alguma potencialidade. Bem, primeiro de tudo, nós com esta frase conseguimos logo ver uma coisa, que é nem todos temos a mesma capacidade de ver. E então nem todos sentimos os mesmos fenómenos da mesma maneira, porque as nossas percepções desses fenómenos são diferentes. O primeiro desafio, vamos fazer aqui a primeira pergunta do livro dos Espíritos. Quem quiser ler a pergunta e a resposta é o bege e o cor-de-rosa. Eu posso ler. Obrigado, Mónica. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente, pois que a sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada o escurece. Em resumo, Obrigado. Não, obrigado. É aqui. Obrigado, Mónica. Bem. Então, bem, no mundo espiritual, nós, pelo que dizem, nós vemos mais distintamente porque nada perturba essa visão. Como termina, nada obscurece. Em resumo, o que é que nós temos? Isto é um comentário do Miramês a esta pergunta, que diz que o espírito elevado tem os seus poderes dilatados no que concerne aos seus dons. Isso no que se refere às entidades que já se libertaram das paixões do mundo. E mesmo nelas há uma escala evolutiva, onde quanto mais se eleva, mais se percebe as belezas imortais da vida. Reparem numa coisa, nós já vimos a acompanhar o André Luís desde a obra do Nosso Lar. E porquê é que será que só neste momento é que é concedido ou que é colocado como recurso ao André Luís expandir a sua visão? Como nos diz aqui Miramês, porque à medida que nós nos vamos libertando das paixões do mundo, a nossa visão vai-se modificando e vai-se expandindo, vai-se tornando cada vez mais clara. Como diz aqui o nosso irmão, vamos adquirindo esta capacidade para ver. Se nós nos lembrarmos das palavras de Jesus Cristo, quando ele dizia, bem, vocês, como é que é? Vocês ouvirão, mas não escutarão, e ouvirão, mas sem ver. Ou seja, basicamente ele dizia, agora não me estou a lembrar bem do dizer, mas ele dizia que tendo olhos não iremos conseguir enxergar e tendo ouvidos não íamos conseguir ouvir. Porquê? Porque a nossa posição espiritual ainda não nos permitia o verdadeiro alargar desses sentidos no corpo espiritual, não no físico. Então, hoje podemos reter aqui um conhecimento que é importante, que é, se nós queremos alargar esta possibilidade de ver, de enxergar para além da limitação da matéria, temos que fazer o nosso esforço de nos libertarmos desta matéria. Se puderes passar, Madalena, ou se quiserem colocar outra.
Ok. Então, carrega lá novamente. É isso. Não, para trás. Ok. É isso, é isso. Temos aqui também no comentário do Miramês, é esta mesma pergunta, que quando o nosso irmão diz na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. É uma expressão muito engraçada, seria quase como nós irmos aos médicos, e muitas vezes nós queixarmos de uma tosse e eles só verem, bem, ele tem tosse. E há médicos que têm uma visão mais holística, ou seja, uma visão mais alargada, que vão começar a observar outros organismos que nada têm a ver diretamente com a respiração, por exemplo. Porquê? Porque eles vão tentar ver o ser como um todo e vão procurar a causa. E é isto que Miramês nos explica. Quem quiser ler para nós, agradecemos. Posso ler? Ver além dos efeitos. O mundo dos espíritos encontra-se em outra dimensão, em que, se comparando à dimensão vibratória lenta das coisas da Terra, os espíritos superiores veem as coisas da Terra com mais perfeição. Enxergam até nas profundezas da matéria e compreendem na sua intimidade o que passa despercebido pelas almas, envoltas no fluidos da carne. Há espíritos, todavia, que não percebem os valores do mundo físico como certos homens, dadas as suas condições inferiores, falta-lhes a maturidade que amplia a visão. Basta acionar sua vontade, dilatando assim sua visão interior, pela qual os seus poderes canalizam e trazem para perto de si as distâncias imensuráveis, mas como as minúsculas partículas da matéria. O espírito puro, com a sua visão desembaraçada da matéria e da baixa vibração, vê distintamente todos os valores no segredo da sua composição. É por isso que compreende os seus valores como sendo igualmente criação de Deus, sujeitos assim ao crescimento e transformando-se, alcançando lugar em outras dimensões e aspecto brilhante. Muito obrigado. Nada, Isso, obrigado, Ana João. E pronto, e nós aqui vemos isso mesmo. O que dizíamos na pergunta, e é quase como um relembrar novamente do que acabámos de dizer no último slide, que nos diz-nos aqui duas coisas muito importantes, que é a falta de maturidade que nos limita a visão. E isso é uma divina, é uma proteção, porque se nós tivéssemos, com a imaturidade espiritual que nós temos, se tivéssemos a visão ampliada, muitos de nós iríamos utilizar erradamente esse recurso. Então, Deus até nisso é perfeito e vai concedendo à medida que o espírito vai evoluindo. Uma coisa nós sabemos, Jesus Cristo há de ter uma visão muito mais ampliada do que um espírito, que nós já consideramos muitas vezes, do que se calhar veneranda, que é um espírito que nós vemos pelas obras do nosso lar, que já é um espírito muito, muito evoluído, mas ainda assim com uma visão mais limitada, como dizíamos na pergunta anterior, ela é gradual e vai-se clareando à medida que nós vamos compreendendo. Depois há aqui um ponto importante, que é: ela está sempre relacionada com a vontade do próprio espírito, ou seja, ele pode trazer para perto de si um macrocosmos que está muito longe, como também um microcosmos que acaba por estar longe pela sua infinidade, e consegue precostar dentro dessas distâncias ou dessas minusculidades, consegue ver exatamente o que é que se passa. E é neste momento que estes irmãos sentem a verdadeira caridade. Porque se repararem no último parágrafo que a Dona Júlia leu, diz que é por isso, é por eles verem exatamente o fundo
de nós mesmos, que eles compreendem que todos nós somos igualmente criação de Deus. Então, eles conseguem auscultar dentro de nós aquilo que nós ainda não conseguimos ver nos outros irmãos, que todos nós temos uma centelha divina e todos nós fomos feitos para, paulatinamente, caminhar os caminhos da evolução. São longos, que requerem muito do nosso esforço e da nossa vontade, mas que o nosso destino é só um, que é a casa do Pai, porque foi assim que Jesus nos ensinou e é isso e é esse o nosso caminho. Se puderes passar, Madalena. Obrigado. Então, vamos continuar a explorar e agora sim, vamos entrar no capítulo importantíssimo da oração. Vamos continuar, eu leio aqui à esquerda, depois vocês leem a pergunta e a resposta. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime. E, sobretudo, enviem à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Eu achei aqui interessantíssima esta passagem, porque se nosso lar entendeu que estes irmãos, para fazerem o auxílio justo a que se iam propor na Terra, necessitavam de um recurso que era o expandir da sua visão, à mesma lhes pediu que eles fossem parte desse concurso. E o que é que eles lhes pediram? Exatamente o que Deus, que Jesus Cristo, que a espiritualidade amiga nos pede todos os dias, que é liguem-se através da oração a Deus, para que Ele possa continuar, para que Ele possa permitir que este benefício vos seja dado. Lembremos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, sempre, mas nesta passagem em específico, quando pressentiu que chegava o momento dele enfrentar a prova da cruz, ele recolheu-se com os seus discípulos, com as suas pessoas de confiança, vamos dizer assim, para orarem, para se ligarem verdadeiramente ao Pai e pedindo a força. E é isso que nós vamos ver. O que é este ato de orar? Quem quiser ler a pergunta do 659 do Livro dos Espíritos, e a resposta aparece logo em baixo. Eu posso ler. Então, a pergunta é: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas, podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Obrigado. É interessante esta resposta, principalmente aqui. Orar é pensar em Deus, é aproximar-nos de Deus, é pôr-nos em comunicação com Ele. Então, a pergunta que cada um de nós pode fazer para si mesmo é: será que a oração é apenas o ato de eu chegar à noite e ter por hábito de, antes de dormir, fazer uma oração, em que muitas vezes, dentro destes três pilares, de louvar, de pedir e de agradecer, nós só nos lembramos de pedir, faltam-nos os dois outros pilares, e nós sabemos muito bem que uma casa, se não tiver todos os pilares que deve ter, o seu equilíbrio compromete-se. Por isso, vamos nos lembrar de também louvar a Deus e de também agradecer a Deus. Nem que seja num pequeno exercício. Eu vi isto aqui há uns tempos e é muito engraçado, que é, antes de sairmos de casa, pedir a Deus para que nos possa proteger o caminho. E quando chegarmos a casa, antes de colocar a chave na porta, agradecer a Deus
por nos ter levado em segurança e ter-nos trazido em segurança novamente ao nosso lar. E então, isto é uma parte importante para nós meditarmos. Orar é manter o nosso pensamento. Não quer dizer, como nós vamos lá ver em frente, que nós temos que estar em adoração completamente. Não, também não é isso que Deus quer de nós. Mas quando nós passeamos e vemos um jardim, sentir a beleza de Deus naquela flor, naquela árvore, naquela água que corre e agradecer por isso. Louvar a Deus nessa de olhar um céu estrelado, também pode ser uma oração de quando um irmão vem um bocadinho mais nervoso, mais estressado, que não tem se calhar a paciência que nós exigimos, pensar em Deus por nós e por aquele irmão. Então, orar é muito mais do que o ato exterior de nos ajoelharmos ou de nos sentarmos à noite, também é isso, claro que é isso, mas é muito mais do que isso. É nós mantermos o equilíbrio do nosso pensamento. Em resumo, quem ora a Deus tem gratidão. Reparem como é maravilhoso. Quem ora a Deus desenvolve o sentimento da gratidão. Porquê? Porque é um momento em que medita muitas das coisas que são despercebidas durante o dia e que nós conseguimos identificar Deus nas nossas vidas. E nunca deve orar somente pedindo, a não ser para pedir as forças para as lutas de cada dia. Deve agradecer sempre pelo que recebe das mãos do benfeitor universal. Então vamos nos lembrar, todos nós, destes 3 pilares: louvar, pedir e agradecer. Não sei se querem acrescentar alguma coisa que me possa ter escapado, se não. Ok, muito obrigado. Então vamos continuar a explorar este tema da oração. E diz-nos aqui no livro que a oração é compromisso da criatura para com Deus. Compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda a prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora, em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Olhem como é interessante, já vamos explorar a resposta dos irmãos espirituais no livro dos Espíritos, mas que já conseguimos tirar aqui algumas expressões que são importantes. É compromisso para com Deus, é testemunho, é esforço e é dedicação. É fidelidade do próprio coração. Que então nós já começamos a entender que orar é muito mais do que as palavras que saem da nossa boca, é muito mais sobre os sentimentos que podem sair do nosso coração. Mas vamos ler, a não ser quem está disponível para ler, senão eu posso Posso ler? eu posso ler. Eu posso. Questão 658. Agrada a Deus a prece. Oração é compromisso. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creias que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato sincero, de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Obrigado, Maria. Bem, a resposta por si só é clara e mais uma vez, eu, pelo menos falo naquilo que me toca na minha parte, deveria ler estes slides todos os dias para me relembrar o que é este compromisso da oração. Em resumo, temos a prece de coração
com a maior dose de amor e humildade, é um comportamento espiritual livre e fascinante. Quanto mais amor, mais força a alma possui no coração. Conseguimos compreender neste comentário de Miramês o porquê que a oração é tão importante nas nossas vidas. Porque quanto mais nós nos ligarmos, não estamos a dizer, quando estamos a dizer, não quero, só para clarificar, que às vezes pode ter ficado um bocadinho deturpado, que é, o compromisso não é pelo número de horas que eu passo a orar. Como muitas vezes nos era dito na casa, às vezes basta elevarmos o nosso pensamento por um minuto que seja, mas se ele for feito com a verdadeira intenção do coração, se for feito com o verdadeiro sentimento de nos conectar ao Pai, nós vamos ter num termo mais usual nos dias de hoje, vamos ter um upgrade de amor em nosso ser, não é? E quanto mais upgrades de amor nós tivermos no nosso ser, mais força vai ter a nossa alma, não é? E esta robustez na alma, a pergunta que nós fazemos é, então, mas para que é que eu quero ter robustez na alma? Uma alma mais robusta, uma alma mais confiante, uma alma com mais fé, uma alma com mais humildade, com mais caridade. Tem aquilo que nós vimos logo nos primeiros slides, uma visão expandida. Ao ter uma visão expandida, consegue compreender o melhor, o porquê das coisas, e ao ter essa visão melhor do porquê das coisas, consegue suportar com maior aceitação os embates que a vida nos traz para a nossa aprendizagem. E é este caminho que é importante a nós, enquanto ser, trilharmos, que é o caminho da aceitação, da compreensão e do fortalecimento de nós mesmos. Não sei se querem aqui acrescentar alguma coisa, senão vamos avançar. E pronto, chegamos à minha parte favorita do estudo, em que todos se atrapalham uns aos outros para poder comentar. Com isto tudo que nós fomos ouvindo, a pergunta que se faz, e muito aqui baseado neste comentário do André Luís, que diz: a princípio nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. E a pergunta que nós hoje temos aqui para debater é: será que a prece torna melhor o homem ou não? Digam-me de vossa justiça. Hoje este é um tema que todos nós podemos partilhar. À partida, todos nós já fizemos uma prece sincera que seja. E se nós, depois dessa prece, nos sentimos melhorados ou não, ou se fica igual, ou se foi só o André Luís que sentiu esta melhoria. Quem é o primeiro desta noite? Não sou eu, digo já, não sou o primeiro. Eu acho que é a Maria, porque Claro. ela deve horas aqui ao grupo. Eu Depois devo cortas muitas esta horas parte, ao grupo. Madalena. Uhum. Isto já vai dar um bom bónus na primeira. E não posso dizer se torna melhor o homem. Eu acho que torna melhor no sentido em que, se é uma prece feita com sentimento, que vem do nosso coração, ela vai nos fazer rever, por exemplo, como é que, se eu fizer uma prece ao final do dia, vai nos fazer rever como é que foi o nosso dia. Ou seja, agradecer por aquilo que foi bom, e já estamos a fazer uma revisão àquilo que correu bem no nosso dia, àquilo que nós estamos a agradecer por termos conseguido, por termos conseguido ajudar, aquilo que seja, e se calhar também e se calhar não, e vai nos fazer também analisar aquilo que não foi tão bom e aquilo que nós temos a melhorar. Por exemplo, se eu não estive bem com alguém, se não percebi que alguém não estava bem e não falei bem com essa pessoa, algo desse género.
se eu conseguir fazer uma revisão assim do meu dia, na minha prece, se eu pedir perdão por isso e pedir que no próximo dia Deus nos ajude a ser melhores e a fazer melhor, então já estou, não quer dizer que eu me torne melhor, mas pelo menos já estou a fazer uma revisão daquilo que foi o meu dia. Identifiquei aquilo que correu bem, agradeci por isso, mas também identifiquei aquilo que não correu tão bem e onde eu posso melhorar. Então, em certa parte, eu diria que sim. E tá. Obrigada, Maria. Mais alguém? Dona Júlia, Mónica? Sim, a prece para mim é uma conversa que temos com Deus, um ato de refletirmos as nossas atitudes, aquilo que nós, como vamos encaminhando o nosso dia e a nossa vida. É uma conversa, é um momento de reflexão conosco mesmos e com o nosso Criador. E pode nos tornar melhores, no sentido de quando falamos, quando conversamos, quando desabafamos, é meio caminho andado para, às vezes, para melhorarmos e darmos conta de alguns erros que vamos, ao longo da vida, vamos fazendo. É isso, o passo. Obrigada, Mónica. Mãe? Eu tenho estado a ouvir e a prece é uma forma, como diz a Andra Luís, é uma forma de compromisso com Deus. E quando nós estamos em sintonia com Ele, porque Ele está dentro de nós, não é? Estamos a elevar o nosso padrão vibratório também. Estamos a sintonizar com as forças do bem. Sempre que iniciamos uma tarefa, sempre que acabamos uma tarefa, sempre que acordamos antes de adormecermos, quando saímos de casa, quando chegamos a casa, quando vamos na viagem para o trabalho, estamos em constante contacto com Deus. Não sempre em oração, como dizia ali, que é para não. Há alturas em que nós não podemos estar sempre em oração, não é? Também temos que perceber onde é que estamos e com quem estamos. Esta oração, no meu entender, é aquela oração falada, não é? A prece é aquela coisa que é o sentimento que vai direto do nosso coração até Deus. E aí até pode ser assim um flash, rapidíssimo. Não perde eficiência, não perde eficácia, porque desde que seja sentido. Quando pedimos por alguém, quando pedimos até pelas pessoas que vão no mesmo autocarro que nós, ou no comboio, ou seja onde for. É interessante pedirmos para que cheguemos todos sãos e salvos ao nosso destino, quando vamos em viagem. Mesmo que seja daqui até uns metros, não é? É uma forma de estar na vida. Esta sintonia com o plano espiritual, com a luz, porque nós somos luz. Então devemos estar em sintonia com a luz. E quando isso acontece, se estamos atribulados, às vezes até sem darmos por isso, quando percebemos já estamos em paz há muito tempo, não é? Porque veio o alívio da nossa atribulação, da nossa aflição. Quando pedimos por alguém e sabemos que essa pessoa ficou bem, alguma
situação, ficamos contentes, ficamos com o coração aconchegado. E, portanto, sim, muda o homem, muda a pessoa, porque nos faz sermos mais devotados a Deus, mais devotados ao serviço do bem, mais devotados a Jesus, mais amigos, mais pacíficos, em maior harmonia connosco mesmos, porque nós também somos vibração. Então, se nós estamos em paz connosco mesmos, então daqui para fora está tudo em paz, não é? Não sei se já perceberam, se já fizeram essa experiência. Quando nós estamos bem, sentimos alegria, sentimos gratidão, agradecemos por tudo, pelo que vemos, até falamos melhor às pessoas, a nossa disposição muda. Então, sim, faz-nos sermos melhores. Portanto, façamos a prece e estejamos treinando sempre para estarmos sempre numa vibração boa, para que também o planeta se eleve a sua vibração. Se todos estivermos em vibração, mesmo que sejamos só neste grupo, se estivermos todos assim em vibração, imaginem o que não será à nossa volta. E se à nossa volta os que estiverem connosco também estiverem assim, imaginem o que é esta reação em cadeia, não é? Portanto, vamos espalhar o bem e espalhar a luz, sendo luz. Bem, obrigada, mãe, pela mensagem. Respondendo aqui à pergunta se a prece torna melhor o homem, sim, torna melhor o homem, porque quem ora e atenção que ahm, toda a mensagem da oração, toda a intenção é transmitida pela força do pensamento. E quem ora entra numa esfera sublime de contacto com Deus, contacto direto com Deus, com Jesus, com os seus mensageiros de amor. E é impossível que ao adentrar essa esfera sublime, ao fazer essa chamada direta para Deus, que esses fluidos maravilhosos que transmite esse canal não toque o homem e o torne melhor. É impossível isso não acontecer. E à medida que ias falando, Filipe, sobre a prece, e já a avisar que íamos falar da prece hoje, eu lembrei-me de uma lição maravilhosa que eu adoro, que está no Evangelho, uma mensagem. E eu não me lembrava de quem era das instruções dos Espíritos e não me lembrava quem é que a tinha escrito. Mas também não é por acaso que a Maria falou da observação diária dos nossos atos. E quem é que nos fala disso no Livro dos Espíritos? É Santo Agostinho, é Auro, e esta mensagem é também de Santo Agostinho. Mas antes de ler, que eu gostava muito de ler e partilhar com vocês, porque é mesmo, mesmo maravilhosa, eu queria só falar, porque há uma história que eu sei que aconteceu, mas eu não me lembro do nome agora da pessoa que era, mas se alguém se lembrar que depois que diga, que é a história de eu vou chamar Jorge, que ele não sabia orar, mas todos os dias ele passava pela igreja, entrava, ficava à porta, mas entrava, e dizia: Olá Jesus, o meu nome é Jorge. Eu não sei se o seu nome era Jorge, mas vamos fingir que sim. E todos os dias ele fazia isto, e isto era a oração dele, era a maneira dele orar. E um dia ele ficou muito doente e estava internado no hospital e recebe a visita de um querido amigo que chega ao pé dele e lhe diz: Olá Jorge, o meu nome é Jesus.
Tem algo mais bonito que isto? Não precisa de mais. Não? Está na intenção, está no pensamento, está naquilo que nós colocamos na nossa fala com Jesus. Seja um olá, é um reconhecimento, um agradecimento, seja o que for. Deus e Jesus sempre nos respondem, sempre. Jamais uma prece fica sem resposta. E para rematar aqui, normalmente Santo Agostinho traz-nos sempre lições extensas, mas nesta ele até é uma mensagem curtinha. E ele diz assim: Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, pois eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estridentes da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida ela entra por todos os vossos poros, tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe, orando. Doces vozes inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Livres dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora o peso de madeira infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho. Obrigada. Muito obrigado a todos por este momento de partilha e que dá-nos de pensar, mas também, acima de tudo, e indo já a um daqueles pilares que é o do agradecimento. Obrigado por todas as vossas partilhas, porque alimentam a cada um de nós daquilo que faz falta. Se puderes passar, exatamente. Ou seja, continuando ainda na prece, porque ainda não é pouco, vamos, como forma de concluir, porque esta pergunta que nos foi feita ali para nós pensarmos sobre ela é uma pergunta que Allan Kardec também fez aos espíritos. E eles respondem pragmaticamente a dizer que sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Se vocês virem, tudo o que vocês partilharam connosco está contido nesta resposta. E nós na Bíblia temos a passagem do fariseu e do publicano, que traduz exatamente essa posição. A Ana tocou neste ponto do ponto exterior e do ponto interior, que é exteriormente o fariseu
aparentava ser o cumpridor da lei. E quando orava, ele próprio dizia a Deus: rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Eu jejuo e dou o dízimo. Ele colocaria-se num patamar superior. E aquele que aos olhos do mundo era o publicano, o vulgo, o pecador, nem sequer ousava de erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e pedia piedade por ele e reconhecia-se como pecador. Entre estes dois irmãos, qual daqueles, com base naquilo que nós dissemos e com base naquilo que nós ouvimos, é que foi justificado para casa? O que aparentemente era zeloso da lei ou aquele que se reconhecia pecador? E esta é uma primeira posição mental que nós temos que assumir, que é de vivermos mais o nosso interior e menos o nosso exterior. Nunca nos esqueçamos do que é que foi recomendado. Quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em silêncio pede ao Pai. Ora ao Pai, conecta-te com o Pai. É um momento, a oração é um momento íntimo do criado ou do filho com o Criador. E se é verdade, à medida que vocês foram falando, eu depois não quis partilhar, porque acho que a forma como encerrou aquele momento de discussão foi maravilhoso. Mas à medida que vocês iam falando, só uma imagem me transbordava na cabeça, que é, nós quando pequeninos, ainda hoje, eu tenho 35 anos, ainda hoje, o conforto do colo da minha mãe me dá a calma, me dá as forças para enfrentar aquilo que eu ainda posso ter medo, quanto mais o colo de um pai fraternal, como é o nosso pai que nos criou. E a oração é isso mesmo. Somos nós, enquanto filhos, que nos vamos abrigar naquele colo maternal e paternal, porque são as duas energias que ali estão e que certamente sábios conselhos vamos ouvir e novas energias vamos ouvir. E estamos mesmo no caminho do último slide, que é um resumo de tudo o que nós falamos. Está aqui neste texto que diz: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo. A dos lábios nada vale. Lembremos-nos sempre que oração tem sempre estes três pilares. Pensamento, temos que estar com o pensamento ligado ao alto, temos que ter a vontade irmanada à vontade do Pai, porque não basta pedirmos coisas que sejam em desacordo com aquilo que é a vontade do Pai, mas ainda assim, mais do que elas todas, é trazer amor no coração. Quando orarmos, vamos pensar em pensamento, vamos pensar em vontade e vamos pensar em coração, para que a nossa oração possa atingir os altiplanos, como nos dizia o nosso irmão, uh, falta o nome, Santo Agostinho, não é? Não sei se vocês repararam, mas muito vão ouvir os serafins. E eu, à medida que a Madalena ia lendo isso, pensava assim, bem, como é que deve ser ouvir um serafim? Ainda não me é dado a conhecer nesta existência, mas podemos treinar a nossa imaginação para adentrar nesses planos. E é isto que nós trazemos hoje. Grande material de reflexão temos e deixamos o encerramento sempre para a nossa irmã Madalena. Ai, não, ainda tinha aqui mais? Tinha, sim, senhor. Desculpem, já não me lembrava. Tem a ver, bem, então já não sou eu que vou falar, então alguém alguém lê, que basicamente tem a ver com aquilo que nós fomos falando da vida contemplativa, porque o nosso Então, irmão também adverte. Então força, Ana, força. é,
ler aqui a- Vamos explorar o texto ah, do livro e depois é de cima para baixo. tá bem. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. Então, a questão 657 do Livro dos Espíritos. Têm perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Em resumo, o espírito, quando chega a um grau de despertamento, não deve parar, porque os seus poderes desenvolvidos, quanto mais circularem em serviço de Deus, mais crescem em Cristo. Muito obrigado. E agora sim, se não houver nenhum erro da minha parte, estamos dispensados com esta frase de Jesus que está em Mateus no capítulo 5, que diz: Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. E muito necessitamos da prece para que a nossa luz se acenda e, acima de tudo, permaneça. E pronto, obrigada. Obrigada a todos pela vossa participação, por este momento e é sempre bom partilharmos este momento e quero mesmo agradecer a todos por estarem aqui e agradecer a Deus por nos permitir continuar. Agora vamos encerrar com uma oração. Alguém se voluntaria hoje? Não é? Eu posso fazer. Ok, boa, vamos a isso então. Só pôr a musiquinha. Querido Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por esta oportunidade de aprendizado, por este momento de partilha, de conhecimento, de união, de amor fraterno, um amor edificante, onde podemos aprender, raciocinar, onde podemos partilhar e onde podemos aprender mais, a estar mais contigo. Obrigada, Senhor, pela preparação desta lição, deste estudo, deste capítulo tão maravilhoso. Obrigada aos nossos mentores que nos acompanharam, que nos prepararam. Obrigada a todos os que assistem e estamos juntos para aprendermos mais, para sermos trabalhadores úteis ao serviço do bem, ao serviço de Jesus, ao serviço do Pai, para que a sua vontade seja feita. Obrigada, querido Mestre, por estares connosco. Obrigada, Senhor. Fica connosco hoje, agora e sempre. E assim seja.
Que assim seja. Obrigada. E peço ao Senhor que traduza o meu agradecimento em renovadas bênçãos de alegria e paz. E até à próxima semana, se assim Deus o for.